capital internacional alienígena e aqueles vilões, aqueles inimigos da pátria que deles são aqui dentro representados. Presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. O que falta para reconhecermos que nós somos colônia, meu Deus? Estão em todos os lugares. A gente vê a empresa nacional por trás, há apenas uma testa de ferro ali, por trás há o capital alienígena. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego. Privatizações são negociadas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. Defendo essa tese do acirramento da luta de classes. Eu não gosto desse ponto de vista. Essa é a tese anacrônica, obsoleta. É a tese que levou à Revolução Socialista. E a experiência já do ser humano nesse planeta mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Se, do ponto de vista teórico, o modelo é belíssimo, e eu o conheço, não aprendi lendo jornal, eu li os clássicos originais, li livros de Hegel, o precursor, antes de Engels, li livro de Engels, Dialética da Natureza, li o Anti-Júri. Se o assunto, do ponto de vista teórico, é belíssimo, e talvez seja a estruturação filosófica mais bela sobre a vida social no planeta, se do ponto de vista teórico é assim, na prática, infelizmente, não funciona. Aquilo a que todos nós assistimos foi um processo de perda de sustentação política desses regimes em todo o mundo. Então eu não defendo essa tese, não, senhor. Deixando bem claro. Porque eu não tenho muito tempo, não, eu não tenho quase tempo nenhum para dar minha mensagem. Eu defendo a propriedade privada dos bens de produção, sem dúvida. Eu deixo bem clara a posição. Eu não entendo essa posição do meio, em cima do muro, de um muro tão largo em que ninguém cai do muro, em que a gente não sabe mais quem é capitalista, quem é... Não, eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Não existe socialismo moreno, não existe neocomunismo, isso é farsa. Ou ignorância específica do tema, a pessoa de quem fala. Eu conheço o senhor. Eu digo, senhor, eu defendo o regime capitalista. Só que eu não aceito dizer-se que no país existe mercado livre. Isso não existe, isso é mentira. O que existe aqui é um regime de oligopólio em que suas excelências, os grandes empresários, ditam os preços do produto. Então, eu digo ao senhor. O senhor diz assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, nesse oceano, né, de incompreensão no que nós vivemos, eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Eu vejo um oceano, eu vejo o barco à deriva a cada instante. É assim, meu Deus. Então, eu aceito o regime capitalista, a propriedade privada dos bens de produção. Eu insisto nisso. Não estou defendendo o regime socialista, de forma nenhuma. Não gosto do acirramento, da luta entre os indivíduos, de se mostrar a miséria de um lado e a opulência do outro. Não, não é assim. A meu ver, isso não leva a nada. Isso leva a uma revolução sanguinolenta, assim, mais nada. Eu não quero. Eu não aceito esse clima de desordem, não, senhor. Bom, o senhor disse que quer fazer muitas obras, irrigar o Nordeste e tal, mas isso tudo custa dinheiro e o país no momento não tem. Deixa eu me interromper ela imediatamente, um minutinho só. Pelo amor de Deus, o país tem dinheiro, isso que o senhor ouve é mentira. Perdoe-me, senhor Sérgio. Ninguém disse pro senhor... Não, eu tenho que responder pra ele. O senhor está sendo enganado. O senhor é a população brasileira toda. Toda. Eu vou mostrar agora. Agora, peraí. Agora. Peraí, ele não é culpado. Peraí. Eu cortei sua frase, numa atitude até inteira, porque eu ouvi isso a vida inteira quando eu era médico apenas, não era político. E veja o senhor, eu trabalhava no hospital e faltava parede elétrica. No dia seguinte faltava algodão, faltava álcool e dizia o país não tem dinheiro. Aí a gente abre os jornais e diz déficit. Isso é mentira. Mentira deslavada pro senhor que está em casa. Veja bem,
Aqui na década passada, veja, saíram mais de 100 bilhões de dólares daqui, pagos ao sistema financeiro. O Brasil é o maior cassino do planeta, ninguém diz isso. Veja, senhor, aqui, agora, quando esse plano Salvador, entre aspas, foi apresentado, o governo, permita-me desenvolver um pouquinho, o governo diz que não é intervencionista, que eu que sou. Eu quero ser intervencionista a favor da sociedade, não contra ela. Ele apresentou uma taxa de juros de 8%, isso está no meu livro ali, que neguem se puderem, 8%, 8% ao mês, meu jovem. Enquanto a campeã de juros lá fora, foi a Grécia no passado, 7% ao ano. 7% ao ano, aqui foi 8% ao mês. O senhor sabe quanto nós, pessoas comuns, perdemos com esses 8% naquele mês? Perdemos 4,5 bilhões de dólares. Que alguém me corrija se eu estiver errado. O desafio é para o governo. Os dados são do Banco Central e da Andima. Quanto há dinheiro de sobra? Há dinheiro para construir estradas, há dinheiro para equipar hospitais, há dinheiro para tudo. Isso é uma mentira, entendeu? Mentira permanentemente repetida. E todo mundo aplaude que falta coragem para dizer isso, entendeu? Há dinheiro de sobra, meu jovem. De sobra. Tá bom. É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente. Tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção: 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? A decisão é sua. Meu nome é Enéas 56. Moda, mas o senhor seria da esquerda, da direita, do centro? Eu não vejo hoje mais no mundo moderno condição para que se fale esquerda e direita. Esses conceitos são obsoletos, ultrapassados. O que eu vejo hoje é um processo mundial que está sendo alcunhado de globalização, né? É um processo de destruição do Estado Nacional, e vejo um grupo pequeno, né, preocupado, muito preocupado com isso, que defende ainda, que é chamado de conjunto de trogloditas, indivíduos da Paleolítica, etc., né, que defende o Estado Nacional soberano. Então, eu estou desse lado, do lado menor. Então, Enéas, eu vou retomar aquela questão do Fabrício Blumenau, questão da globalização. A mídia em geral, a grande imprensa, fala que o processo de globalização irremediável, que temos que nos enquadrar nessas regras, etc. E o que está acontecendo é que essa tal globalização está levando os povos à ruína. E eu gostaria de citar uma editorial de primeira página de um dos mais importantes jornais do mundo, Le Monde Diplomatique, do mês de janeiro agora, no qual o editor-chefe editorial primeiro, Inácio Ramonet, faz, além de muitos outros comentários, a seguinte análise. Dizendo que os regimes totalitários tradicionais, neste fim de século, estão sendo substituídos por outro totalitarismo chamado de regimes globalitários, baseados nos dogmas da globalização e no pensamento econômico único atual, que subordinam os direitos sociais dos cidadãos e abandonam aos mercados financeiros a direção total das atividades das sociedades dominadas. O fenômeno da mundialização quebra a coesão social, agrava a desigualdade econômica à medida que aumenta a supremacia dos mercados. Nessas condições, diz o doutor Inácio Ramonet, o editor-chefe de Le Monde Diplomatique, nessas condições, a revolta é a obrigação dos cidadãos para recusar os inaceitáveis regimes globalitários, nova forma de totalitarismo. Não está na hora, diz o doutor Ramonet, na hora de um novo contrato social planetário,
excelente pergunta. Quer dizer, o que o professor Bautista Vidal fez, não foi nem pergunta dele. Ele aproveitou o trabalho e me faz a pergunta do mundo informativo. É bom para os nossos telespectadores, só um pouquinho para eles, eu volto já para o senhor, perceberem que não é unânime essa história. Eles se comportam, aqueles senhores detentores do poder, com a imprensa, a grande imprensa toda, né? Serva deles, curvada eles, como se não tivesse saído. Portugal está seguindo, Itália, todos estão seguindo, no alto caminho. Eu digo para o senhor, professor, e o senhor me conhece, tudo se passa como se fôssemos, todos nós, uma manada de búfalos caminhando para o precipício. Se não, vejamos. O que aconteceu agora em 96? A dívida interna nossa aumentou, está, contando o Tesouro, o Banco Central, sem entrar em detalhes técnicos, está em torno de 200 bilhões de dólares. Quase duplicou. A dívida externa está em 175 bilhões de dólares. Perdemos 5,5 entre importações e exportações. Perdemos pouco mais de 20 bilhões na conta de serviço. Para onde vai isso? Aí eles privatizam os estatais. Com o que eles vão conseguir da nossa Vale do Rio Doce, eles pagam um mês, 2 de juros se pagarem, porque uma parte do dinheiro não é nem da nação. Isso é um crime, é uma patifaria explícita. Precisa ser dito. É preciso ter coragem para dizer isso. É preciso deixar de ficar de joelhos. Viva um presidente de partido que expulsou alguns aí já hoje. Viva. Quer dizer, a situação é terrível. Quando o senhor pergunta, a pergunta do Le Monde, que o senhor me transmitiu, não está na hora de um novo contrato? Está sim, professor Bautista Vidal. Está na hora de um novo contrato social. Está na hora de os países se levantarem, se forem de pé, dizerem basta isso. Estão caminhando para o precipício, todos eles. Todos. As transnacionais, esses monstros, com seus tentáculos, estão sugando recursos, como fizeram na África do Sul. Tem só buraco. Na Namíbia tem nada, o povo reduzido à miséria, à escravidão. E vão fazer o mesmo com isso aqui, se o povo não se levantar. E o povo tem força para isso. Sua resposta, candidato. O que vou fazer, direi durante o programa e no último minuto. O que vou fazer agora é um alerta a São Paulo e a todo o Brasil. Existe uma organização, o Diálogo Interamericano, da qual fazem parte juntos o presidente do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. De lá emergiu o Consenso de Washington, do qual decorre a submissão do Brasil às grandes potências, com a evasão das nossas riquezas, o desemprego brutal e, sem dúvida, tudo que de pior está ocorrendo neste país. Na edição do jornal The New York Times, de 8 de junho de 98, aparece novamente o senhor Lula assinando um documento a favor da legalização das drogas. Pois bem, aqui presente a representante do PT, para quem fica a pergunta com direito de resposta. O que será feito? O aplauso ao homossexualismo e a liberação das drogas? A pergunta está feita. O senhor Jânio Quadros renunciou. Eu não pretendo renunciar. De jeito nenhum. A não ser que eu não cumpra aquilo que prometi. É diferente. Aí é uma questão de foro íntimo. Mas ele não. Nunca dizia. Forças terríveis não vão tirar. As forças não são tão ocultas, elas são claras. As forças são o capital internacional, alienígena, e aqueles vilões, aqueles inimigos da pátria, que deles são aqui dentro representantes. Essas são as forças ocultas. Não há dúvida quanto a isso, não são tão ocultas. Estão em todos os lugares. A gente vê uma empresa nacional por trás há apenas um testa de ferro ali, por trás há um capital alienígena. Mas bem claro. Então, essa segunda etapa, eu não vou renunciar. O deputado federal Enéas Carneiro morreu esta tarde no Rio de Janeiro. Ele tinha leucemia. Há 4 dias, com o agravamento do quadro de saúde, o deputado deixou o hospital para ficar em casa com a família. O corpo de Enéas continua no apartamento onde ele morava, neste prédio, aqui na zona sul do Rio. Há poucos minutos eu conversei com a viúva, Adriana Lorente. Ela contou que Enéas morreu às 2 horas da tarde e que há um mês o estado de saúde dele piorou muito, que o tratamento de quimioterapia para leucemia deixou de apresentar resultados. A decisão de não ser internado, de permanecer em casa, foi tomada pelo próprio Enéas. O corpo vai ser cremado amanhã, aqui no Rio. Enéas Ferreira Carneiro tinha 68 anos. Nascido em Rio Branco, no Acre, veio para o Rio de Janeiro estudar medicina.
Era professor e escreveu vários livros sobre cardiologia. Em 1989, surgiu no cenário político ao fundar o PRONA e se candidatar à presidência da República. Ficou conhecido no país inteiro por causa da imagem exótica e do bordão. Meu nome é Enéas. Enéas se candidatou outras 2 vezes à presidência. Em 2002, foi eleito deputado federal por São Paulo e recebeu um número recorde de votos, 1.700.000. Em 2006, foi o 4º deputado federal mais votado. No ano passado, já doente, sem a barba por causa do tratamento contra a leucemia, ainda participou da campanha. Atualmente estava no Partido da República, resultado da união do PL com o PRONA. E vamos agora a uma indagação do jornalista Teodomiro Braga, do Jornal do Brasil. A minha pergunta é para o candidato Enéas Carneiro. Essa figura exótica que aparece na vida política do país de 4 em 4 anos, como um meteoro eleitoral. Enéas, o senhor tem defendido posições autoritárias, como o centralismo e o Estado forte. O senhor tem demonstrado preconceito contra os que não têm diploma, contra os que não têm curso superior, como mostrou no debate passado ao atacar Lula por não ter curso superior. O senhor tem defendido posições ultranacionalistas. O senhor grita como um alucinado. Diante disso tudo, eu pergunto: o senhor é fascista? Meu nome é Teodomiro Braga. Peço ao auditório que não se manifeste. Posso começar a responder? Por favor, doutor Enéas. Bom, vou marcar o tempo e eu tenho obediência rígida ao tempo. O senhor foi extremamente infeliz. Aliás, isso é próprio do que o senhor escreve. E agora o senhor me permite, eu só falo. Eu ouvi com atenção. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Fascista. O senhor não tem direito de me interromper, senão eu paro e me retiro da ambiente. Vamos respeitar a regra. Não há réplica neste momento do debate, meu caro Teodomiro. Obedeça a regra como eu também. Isso é disciplina o nome disso. Muito bem. Eu vou obedecer as regras para as quais eu fui convidado. Eu peço que o senhor retire segundos que perdi aqui. Discussão. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade. Eu disse isso a ele, respeito, não o ataquei. Não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Foi isso que eu disse. O segundo ponto agora, isso eu estarei disposto aqui, se houver condição de discutir com ele. Em questão aberta. Agora, o outro ponto. O senhor diz que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra, de absoluta desordem, em que não se respeita coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm um poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam-se cenas de lascívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores, e ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso, a minha alocução. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico, se eu tenho barba é um problema meu. O senhor não tem nada a ver com isso. A sua visão de exótico... As manifestações são dispensáveis. E, doutor Enéas... Eu termino já. É porque ele por me favor, interrompeu. seu tempo já terminou. As suas expressões traduzem apenas a incompreensão do senhor de um sentimento que eu represento, de uma insatisfação coletiva da nação, para com toda essa farsa que existe, apresentando-se um modelo, esse sim, que é de uma libertinagem. Doutor Enéas. Pois não, senhor. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim,
entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação, com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo. O que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas.